A gente vai mostrar pra você. Antes disso, tem uma polêmica que tá tomando conta do caso Gugu Liberato. A gente falou sobre isso durante essa semana, após toda aquela repercussão da entrevista que a família dele deu para o Fantástico no domingo. Isso. A Rosemiriam teve até aquele determinado momento onde ela sorri, né? Não pegou bem aquela história dela sorrindo, falando que tava rica, que era muito dinheiro. E aí mais do que imaginava, mais né? do que ela imaginava, é. E agora Thiago Salvático, o suposto namorado de Gugu, se pronunciou. Ele que foi citado pela mesma matéria em determinado momento, onde parece que a justiça teria interpretado, né, que se houve uma relação, ela era clandestina e ele, teoricamente, não teria direito a essa herança, né, ele que requer na justiça o vínculo da união estável, né. A informação, então, que a gente tem é que o Thiago Salvático se pronunciou. Isso, o Thiago Salvático aí soltou o verbo no Instagram e afirma que não desculpou a Rosemiriam e explicou. Ela mentiu dizendo que me pediu desculpas. Para quem não lembra, né? Recentemente teve um desentendimento ali da Rosemiriam e do Thiago Salvático no Instagram. Aí depois a Rosemiriam fez a publicação de um post falando ali que estava se desculpando, pedia desculpas pro Thiago Salvático, disse que mandou mensagem no privado, mas que não sabia se ele ia responder e que ela passou do limite quando atacou ele. Né? E aí ele falou o seguinte, abre aspas, aliás, nem precisa pedir desculpas a mim, ela tem que pedir desculpas para a família e para o Gugu, afinal foi ela quem causou toda essa confusão, e se vier me atacar novamente, vou abrir a boca. Ele respondeu ao internauta que tinha perguntado se o Gugu teria deixado alguma herança para ele. E aí ele falou o seguinte, abre aspas, o que é nada para você? Posso te dizer uma coisa, que fique entre nós. Foram 9 anos ao lado de um homem que construiu um patrimônio de 1 bilhão e 400 milhões. Um gênio. Você acha que isso foi nada? Você só pensa em papéis e bens materiais. Por isso, deve ser pobre mentalmente para fazer essa pergunta. Ele não gostou, né, de ser questionado sobre o fato aí do Gugu não ter deixado dinheiro para ele, né? Inclusive, como a gente falou já recentemente aqui no Papo, e tem recorte aqui também daquela entrevista, né, que eles concederam, a família do Gugu concedeu ao Fantástico, o Thiago Salvático disse que ficou feliz ao ver o João Augusto dando entrevista no Fantástico e falou que foi ele que presenteou o Gugu com a camisa que o filho estava usando na entrevista. Eita! Aquela camiseta azul... Aquela camiseta, exatamente. Abre aspas. Fiquei ainda mais feliz em ver o João usando uma camisa polo que deu ao Gugu de presente na Turquia, no escritório onde passávamos muito tempo juntos. Caramba. Ali tinha um sofá que era nosso cantinho predileto para vermos filmes, lembranças que me fazem chorar. E aí, inclusive, né, ele falou sobre o processo aí que você já trouxe, né, sobre toda essa situação de ser uma relação clandestina e tudo mais. Abre aspas, espero de coração que sejam felizes e em breve vamos resolver isso, tenho fé, disse o Thiago Salvático. Né? Ou seja, né, ele não desistiu ainda, não largou o osso. A justiça tomou aquela decisão, mas ele ainda não desistiu, inclusive ele compartilhou nos stories do Instagram. Eu acho que foi anteontem, foi ontem, ele publicou uma imagem, foi na madrugada do dia 16 pro dia 17, na verdade, né? Uma imagem do Gugu, uma imagem que a gente não tinha visto ainda, né? Essa imagem aqui, ele compartilhou ali no Instagram, ó. Saudades, né? Acho que não das suas dores de dente, mas de você. Obrigado por tudo. E esse registro até um pouco engraçado, né? Provavelmente uma imagem que o Gugu mandou pra ele ali em algum momento onde ele tava no dentista, né? E aí a gente precisa entrar numa linha de raciocínio aqui que é muito pessoal, né? Porque... você não manda esse tipo de imagem pra qualquer pessoa, eu acho. Até pra quem eu tenho muita proximidade, às vezes eu mando com visualização única, assim. Quando eu tô muito zoado, muito bagaçado, assim, eu mando com visualização única. Assim. Acho que nessa época também não tinha ainda, né? Não tinha, mas única. O que eu quero dizer, assim, a gente não manda esse tipo de imagem para qualquer pessoa. É isso que eu quero dizer. Ainda mais falando sobre Gugu, que era uma pessoa extremamente reservada,
que quando ele publicou, lembra, há muitos anos atrás, aquela foto do tablet sem camisa no espelho? Que aquilo viralizou num nível, igual quando a Sônia postou a foto do maiô há 20 anos atrás, também, porque são pessoas extremamente reservadas, e isso realmente chama a atenção da mídia das pessoas. Sim. Então, assim, o Gugu mandar essa foto para o Thiago Salvático, ou enfim, mandar para alguém, teria que ser alguém de extrema confiança, alguém da intimidade do Gugu. Mostra uma grande intimidade, né? Mas eu não duvido que o relacionamento de fato tenha acontecido. Eu também não. A gente já trouxe aqui algumas imagens que o próprio Thiago Salvático divulgou, né, na época. E ele disse que tem imagens picantes ainda. Falou que tem mais coisa aí que ele pode trazer à tona, mas eu acho que isso aí não é questionamento. Eu acho que não tem dúvida nenhuma de que de fato acontecia um relacionamento entre os dois. Agora a questão é esse entendimento da justiça, porque como isso nunca foi oficializado, como foi um relacionamento clandestino, como o juiz disse, né? Aí realmente fica complicado para o Thiago Salvático conseguir trazer provas de fato de que ele estava vivendo, né, nessa relação que ele, assim como a Rosemília, tentavam provar que estavam. Tem uma informação aqui que acabou de chegar pra gente, como você falou, né, o Thiago Salvático, ele respondeu algumas caixinhas de perguntas nas redes sociais, e a gente tem algumas dessas respostas aqui pra ler pro pessoal de casa, tá? E tem uma em específico que me chamou a atenção, ó. Bota na tela, é essa daqui. Uma pessoa perguntou, é verdade que você e o Gugu tinham conta conjunta em Portugal? E o Thiago responde, ainda temos Portugal, Londres e Alemanha. Ou seja, gente, conta conjunta é uma conta onde duas pessoas vão movimentar e ter acesso a esse dinheiro. E isso é uma coisa que também você não faz com qualquer um. É uma coisa que você precisa ter confiança, é uma coisa que você precisa ter uma intimidade, é uma coisa que você precisa ter ali, né? Não é uma coisa simples também de você fazer. As duas pessoas têm que ir lá no banco, assinar a documentação. Então, é algo a se questionar também. Agora, aonde está o dinheiro dessa conta? Essa conta, ela entrou de certa forma nessa partilha. Por que essa conta existia? E por que eu estou levantando esses questionamentos? Porque as pessoas às vezes questionam se existia essa relação ou não. E eu não duvido. Eu acho que se tinha ou se não tinha, a intimidade do Gugu era problema dele. Isso não vai tirar a genialidade que ele foi como apresentador, como empresário. Tem mais perguntas? Ó, não é hater. Quando você vem ao Brasil, costuma visitar o túmulo do Gugu. Questiona ali uma pessoa. A gente consegue ajustar a tela? Acho que tá muito perto ali, né? Não dá pra ler direito. Mas se a gente conseguir ajustar ali pro pessoal de casa poder ver, o Thiago Salvático então é questionado, né, a respeito disso daí, e ele responde que sim, que sempre que ele vem ao Brasil, ele costuma visitar o túmulo do Gugu que fica lá no Getsemane, né? Que é um cemitério bem bonito, inclusive, ó. E aí ele vai respondendo outras mensagens, né? Que honra a minha ter sido companheiro dos caras mais fodas do Brasil. E aí ele foi respondendo várias perguntas, ó. Eita, aí até rolou indiretinha pro Léo Dias, né? Um beijo, Léo Dias. Aí, ó, e aí vem a declaração que a gente repercutiu aqui, né? Ela mentiu dizendo ter me pedido desculpas. Aliás, nem precisa pedir desculpas pra mim, não. Ela tem que pedir para a família. E aí, outras e várias outras mensagens que ele reforça, inclusive, né? A fortuna de 1,4 bilhões de reais. Ele fala ainda que não tem que tem ainda alguns números de WhatsApp. A gente consegue ouvir o vídeo? Dá pra gente ouvir? Tô esperando meu almoço. Que luz? Ele só tá biscoitando, é isso? Ele só tá biscoitando, é só isso mesmo. Então é isso, o Thiago Salvático falou então sobre a Rosemília nas redes sociais e a gente vê que essa situação não está resolvida. Pelo menos foi só um vídeo biscoitando, não foi um anúncio de tigrinho, né? Pelo menos isso. Acho que ele não precisa, né? Se ele tinha uma conta conjunta, dinheiro ele deve ter, né?
E ele é chefe de cozinha também, não é? Inclusive, o último realmente. story Já, dele já tava em mora Dubai. fora do Brasil, inclusive. Ele mora fora do Brasil, a gente sabe disso, tem toda essa situação. Mas eu fico assim também, né, Daniel? A gente sabe que finalmente esse caso, depois de 5 anos, foi resolvido, depois de tanto se arrastar, né? Aí a família dá uma entrevista, botando um ponto final. E aí vem o Thiago Salvático e fala mais sobre esse assunto, joga mais gasolina na fogueira que já estava se apagando. Às vezes parece até o modus operandi de algumas pessoas que não querem que o caso se encerre. E eu tô falando aqui de Ricardo Rocha e eu tô falando aqui também de Alexandre Corrêa. Não largam o osso, não deixam a situação passar e mesmo assim, quando parece que a situação foi resolvida, dá um jeito de renascer, né, de reviver esse assunto mais uma vez. Tô falando que ele não pode falar sobre o Gugu nunca mais, não é isso. Mas eu acho que às vezes pesa um pouquinho a mão, né? Fica dando detalhes, assim. Então eu acho que não é necessário nem da parte dele fazer isso e nem da parte da Rosemiriam falar o que ela falou e depois querer pagar uma de santa por fazendo aquela publicação lá, né? Fazendo aquele suposto pedido de desculpas em público. Mas fica aí, né? Cada um, mais uma vez, usando a imagem do Gugu ou para se manter na mídia, ou para ganhar seguidor, ou para ficar biscoitando, que é o que a gente vê muito acontecer e já tem bastante tempo, desde quando ele morreu lá em 2019. Uma pena, né? E mais uma vez é aquilo que a gente fala, a gente só espera que a imagem dele descanse, que a vida dele, que infelizmente teve um ponto final de uma forma muito trágica, não se resuma a isso, a escândalos familiares, a brigas por dinheiro, e sim a história e a importância que esse cara teve para tanta gente que trabalhou na televisão, para tanta gente que vive hoje de televisão ainda. A gente às vezes não tem a mínima noção de pessoas que estão no ar hoje, por exemplo, Liminha, a Ellen Ganzaroli, vários assistentes de palco que ganharam projeção, a Rafinha, que é coreógrafa hoje do SBT, que ganharam essa projeção e essas oportunidades graças a uma visão do Gugu lá no passado. Então, assim, a Silvana Killing, a própria Sônia Abrão e outros grandes profissionais que foram feitos e criados graças a esse empurrão aí do Gugu Liberato. Então a gente precisa, claro, sempre ponderar isso daqui, que a história da TV brasileira tem uma dívida de gratidão muito grande com ele, assim como tem com o Silvio Santos, com o Fausto, com a Hebe e com vários outros que estão ainda com a gente, não é? E outros que já se foram também, não é? Mas a gente segue acompanhando e atualizando todos os detalhes aqui no Papo de TV. Bora, gente!